Imagine a cena: um grupo de jovens caminhando por uma estrada antiga, rindo alto, fazendo piadas. De repente, eles veem um homem mais velho passando. Em vez de mostrar respeito, eles começam a zombar dele, a gritar insultos, a fazer troça de sua aparência. Parecia apenas uma brincadeira cruel, certo? Mas então, algo acontece, algo que ninguém esperava. Da floresta, ao lado da estrada, um som começa a ecoar. Não era o vento, não eram pássaros, era algo muito mais assustador. E o que aconteceu em seguida mudou tudo para aqueles jovens. Eles aprenderam uma lição sobre respeito da forma mais difícil possível. Hoje vou contar para vocês uma história real da Bíblia que mostra o poder das nossas palavras e por que devemos sempre tratar os outros com respeito. Fiquem até o final, porque essa história vai te fazer pensar 2 vezes antes de zombar de alguém. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhuma história incrível. Essa história aconteceu há milhares de anos, em Israel, durante um período muito importante da história bíblica. Naquela época, havia homens especiais chamados profetas. Os profetas eram mensageiros de Deus, pessoas escolhidas para trazer orientação, avisos e ensinamentos ao povo. Um dos profetas mais conhecidos era Elias. Ele tinha feito coisas incríveis, como trazer fogo do céu e até ser levado para o céu em uma carruagem de fogo. Mas Elias tinha um sucessor, um discípulo que continuaria seu trabalho. Esse homem se chamava Eliseu. Eliseu não era apenas um profeta qualquer. Ele tinha recebido uma porção dobrada do poder espiritual de Elias. Isso significava que Deus estava com ele de uma forma muito especial. Ele tinha uma missão importante: guiar o povo de Israel, ensiná-los sobre Deus e ajudá-los a viver de maneira correta. Mas nem todos respeitavam Eliseu. Algumas pessoas olhavam para ele e viam apenas um homem comum. Não enxergavam a autoridade espiritual que ele carregava. E foi exatamente essa falta de respeito que levou ao evento terrível que vamos contar agora. Eliseu estava viajando para a cidade de Betel. Era uma jornada comum, uma caminhada que ele provavelmente já havia feito várias vezes. A estrada passava por campos abertos. Em alguns trechos, era cercada por florestas densas. Enquanto Eliseu subia em direção à cidade, um grupo de jovens rapazes saiu de Betel. Quando eles viram o profeta, algo estranho aconteceu. Em vez de cumprimentá-lo com respeito, como era o costume da época, eles começaram a zombar dele. Eles gritavam insultos, riam da aparência dele. Faziam piadas cruéis. A Bíblia nos conta que eles gritavam: "Sobe, calvo, sobe, calvo." Eles estavam zombando da calvície de Eliseu e, ao mesmo tempo, fazendo uma referência maldosa ao fato de que seu mestre Elias havia subido ao céu. Pode parecer apenas uma brincadeira boba, mas não era. Aquilo era muito mais do que bullying ou falta de educação. Era uma demonstração de desprezo total. Eles não estavam apenas insultando um homem mais velho. Estavam desprezando um representante de Deus, zombando de algo sagrado. E havia muitos deles. A Bíblia diz que eram 42 rapazes. Imagine a cena: um homem sozinho sendo cercado e ridicularizado por uma multidão de jovens. Era intimidação pura, era humilhação pública, e eles achavam que não haveria consequências. Mas estavam muito, muito enganados. Eliseu parou. Ele se virou para aquele grupo de zombadores, e algo importante aconteceu. Ele pronunciou uma maldição sobre eles, em nome do Senhor. Agora, é crucial entendermos algo aqui. Eliseu não estava apenas irritado porque feriram seus sentimentos. Ele não estava sendo vingativo por orgulho pessoal. Como profeta de Deus, ele representava a autoridade divina. E aqueles jovens não estavam apenas o desrespeitando, estavam desrespeitando o próprio Deus. E então aconteceu o impensável. Da floresta ao lado da estrada, 2 ursos enormes apareceram.
Esses não eram ursinhos fofos, eram ursos selvagens, perigosos, ferozes, e eles atacaram os jovens zombadores. A Bíblia registra com clareza o resultado. 42 jovens foram feridos pelos ursos. Foi um momento de terror absoluto. Os risos se transformaram em gritos. A zombaria deu lugar ao pânico. Aqueles que pensavam estar seguros enquanto humilhavam um homem de Deus descobriram que existem consequências para nossas ações. Essa não foi uma reação exagerada de Deus. Foi uma lição severa, mas necessária, sobre respeito, autoridade e as consequências de desprezar aquilo que é sagrado. Você pode estar se perguntando: por que essa história está na Bíblia? Por que Deus permitiu que algo tão severo acontecesse? Essas são perguntas importantes e as respostas nos ensinam lições valiosas para hoje. Primeiro, essa história nos ensina sobre respeito. Respeito não é apenas ser educado quando é conveniente, é reconhecer valor nas pessoas, especialmente naquelas que merecem honra por sua posição, idade ou autoridade espiritual. Aqueles jovens não tinham respeito algum, e o respeito não é opcional quando se trata de autoridade estabelecida por Deus. Segundo, nossas palavras têm poder. A Bíblia diz em vários lugares que a língua pode trazer vida ou morte. Podemos construir ou destruir com nossas palavras. Aqueles rapazes usaram suas vozes para humilhar e destruir, e descobriram que palavras têm consequências reais. Terceiro, existe algo chamado autoridade espiritual. Na época de Eliseu, desrespeitar um profeta não era como desrespeitar qualquer pessoa, era desafiar diretamente Deus. Hoje em dia, ainda existem pessoas em posições de autoridade espiritual que merecem respeito, não por serem perfeitas, mas por causa da posição que ocupam. Quarto, essa história nos lembra que Deus é amoroso, mas também é justo. Muitas pessoas querem acreditar em um Deus que apenas abraça e perdoa tudo sem consequências. Mas a verdade é que Deus também protege seus servos e disciplina aqueles que deliberadamente escolhem o caminho da rebeldia e da zombaria. Então, o que essa história antiga tem a ver com você hoje? Muito mais do que você imagina. Quantas vezes nós zombamos de pessoas nas redes sociais? Quantas vezes fazemos piadas sobre a aparência de alguém, sua maneira de falar, suas crenças? Pensamos que são apenas palavras, que não fazem mal, que é só uma brincadeira. Mas essa história nos mostra que nossas palavras importam. Quando você zomba de um professor, de um líder religioso, de seus pais ou de qualquer pessoa que merece respeito, você não está apenas sendo mal educado. Você está plantando sementes que podem trazer consequências sérias para a sua vida. Isso não significa que ursos vão sair da floresta se você for desrespeitoso. Vivemos em uma época diferente, sob uma aliança diferente com Deus, mas o princípio permanece. O respeito é fundamental. E as consequências da falta de respeito ainda existem, mesmo que de formas diferentes. Você pode perder oportunidades, pode danificar relacionamentos importantes, pode criar uma reputação ruim que te seguirá por anos e, mais importante, você pode se afastar da proteção e das bênçãos de Deus em sua vida. Essa história de Eliseu e os ursos não é contada para nos assustar, mas para nos ensinar. É um lembrete poderoso de que nossas ações têm peso, nossas palavras têm consequências, e o respeito não é algo que podemos escolher dar apenas quando nos convém. Pense nisso. Se aqueles 42 jovens pudessem voltar atrás, você acha que fariam piada com Eliseu novamente? Com certeza não. Eles aprenderam da forma mais difícil que existe um preço a pagar pelo desrespeito. Você não precisa aprender da forma difícil. Você pode escolher, hoje mesmo, ser uma pessoa que trata os outros com dignidade e respeito. Pode escolher usar suas palavras para construir, encorajar e honrar, em vez de destruir, humilhar e zombar. Então, antes de fazer aquela piada sobre alguém,
Antes de compartilhar aquele meme cruel, antes de zombar de uma pessoa que você considera diferente ou estranha, lembre-se dessa história. Lembre-se dos ursos que saíram da floresta. E escolha o caminho do respeito. Se essa história tocou seu coração ou te fez refletir, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais histórias bíblicas que transformam vidas. E me conta aqui nos comentários, qual história bíblica você gostaria de ouvir no próximo vídeo? Estou sempre lendo os comentários e suas sugestões são muito importantes para mim.